Ah, que saudade que eu tava de gravar vídeo pro canal. Eu tô muito, muito, muito feliz de estar voltando depois de mais ou menos um ano sem gravar. E estamos com um cenário novo, casa nova, aos poucos as coisas vão entrando no eixo, mas cá estou para falarmos sobre a vida, sobre desenvolvimento humano, sobre a nossa mente e também sobre as nossas paixões enquanto ser humano. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Pam, sou publicitária, terapeuta e desbravadora dos infinitos universos da Terra, de Gaia, do autoconhecimento. Eu tô muito feliz por você estar aqui, espero que esse vídeo faça sentido na sua vida e principalmente faça você voltar a ler. Isso mesmo, hoje eu vou falar sobre a leitura, algo que eu venho passando aqui na minha vida e aos poucos tô reintegrando esse hobby de uma forma leve e de uma forma realmente mais nutridora, sabe? Bom, vamos lá, vamos começar do começo. Eu sempre fui uma criança e uma adolescente que amava ler. Eu passava horas e horas do meu dia lendo e isso sempre foi um hobby. Na verdade, é um dos hobbies que eu mais gostava. Porém, eu entrei no processo do autoconhecimento em 2016 e desde então eu venho lendo muito livros de desenvolvimento humano, autoconhecimento, livros que fazem a gente ter um entendimento maior sobre a vida, fazem a gente aprender coisas novas também sobre o funcionamento do nosso corpo, o funcionamento do nosso cérebro, o funcionamento do campo espiritual. E ao decorrer dos anos, esse hobby que era leve para mim e que eu amava, começou a se tornar meio pesado, sabe? Eu tenho uma tendência, por exemplo, a sempre ter que aprender algo com aquilo que eu tô fazendo. E quando eu entrei no processo do autoconhecimento, isso se tornou um pouco pesado demais, porque eu achava que tudo que eu tinha que fazer tinha que ter um conhecimento, eu tinha que adquirir algum aprendizado. E isso começou a tornar um pouco pesado as coisas que eram leves, sabe? E eu passei mais ou menos um ano travada na leitura por conta disso. Porque eu achava que tudo que eu tinha que ler, eu tinha que estar 100% focada, eu tinha que escrever sobre aquilo, eu tinha que rabiscar o livro e ter entendimentos milaborantes sobre aquele assunto específico. E na real era só ler. Porque o entendimento do nosso cérebro ele já faz sem que a gente precise trazer esse peso para ele, sabe? E aí, nesse processo desse hobby ter se tornado um pouco pesado, faz mais ou menos 2 anos que eu tenho travado na leitura. Na real, eu começo a ler os livros, porém, eu não finalizo eles. Então, eu tenho vários livros que eu iniciei, mas não finalizei. E isso tava ficando um pouco ruim, assim, internamente, sabe? Porque, como eu disse, é um hobby que eu amo. A leitura é algo que é meu, eu sempre gostei muito de ler. E não ter tempo de leitura parece que falta uma parte minha, sabe? Parece que não sou eu, vamos dizer assim. E isso tava me incomodando já, desde, né, de 2023. 2025? 2023. E aí, esse ano, especificamente, eu fiz uma mudança grande de cidade, então eu morava em São Paulo, capital, e vim morar pro interior. E nessa mudança, eu vi as minhas caixas de livros, né? Vários livros ali, livros que eu comprei e nunca li, livros que eu li pela metade, vamos dizer aí, tem uns 5 livros que eu li pela metade. Eu resolvi dar um basta. Eu falei, não, eu preciso voltar a ler, eu preciso que esse hobby volte a ser leve, eu preciso que esse momento volte a ser meu, sabe? E com essa mudança, a minha saúde ela foi um pouco afetada por conta de ter descontado, emoções na comida, enfim, eu acabei engordando bastante, mais ou menos uns 8 quilos. E eu tenho esse livro, Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. E esse livro eu comprei em 2022 e eu tinha começado e não tinha finalizado. E aí, com tudo isso acontecendo, com essa vontade de voltar a ler, com essa mudança na minha saúde, né, de eu querer trazer mais um olhar, uma prioridade para minha saúde, eu resolvi unir essas duas ações para que eu consiga voltar a ler e ao mesmo tempo consiga voltar a cuidar da minha saúde. E aí eu resolvi, né, eu senti de fazer esse vídeo justamente para te ajudar também a voltar a ler, caso você tenha entrado no processo de autoconhecimento e esse hobby tenha se tornado um pouco pesado,
ou caso simplesmente com a vida moderna e com o excesso de celular você tenha deixado seus livros de lado. Bom, o primeiro passo é ter um objetivo claro com a leitura. Meu objetivo claro era voltar a ler. Isso era a minha prioridade. A minha segunda prioridade era cuidar da minha saúde, ou seja, eu uni as duas coisas. Mude seus horários, mude sua vida. É um texto com base ayurvédica, onde fala que usar o nosso relógio biológico é essencial para perder peso, reduzir o estresse, dormir melhor e ter mais saúde e energia. Então ele fala dos 3 pilares: sono, atividade física e alimentação. Então, esse é o primeiro passo. Tem um objetivo claro. Ai, Pam, mas aí eu tenho que ter um objetivo mega mirabolante para eu evoluir na vida. Não, gente, não. Vamos colocar leveza no rolê aí, senão a gente não vai conseguir sair do lugar. Tem um objetivo simples. Por exemplo, quero voltar a ler. Ponto. Então, tem um objetivo simples e claro. Quero voltar a ler. Quero trazer esse hobby novamente para a minha vida. Ou quero iniciar processo de leitura para ficar menos tempo no celular. Enfim, não sei qual é o seu porquê, mas você precisa ter e definir esse porquê. Segundo passo, você precisa ler todos os dias. Sim, eu super entendo as pessoas que falam para você começar com microações para que você não procrastine. Eu sei, eu já fui uma dessas pessoas. E tem hábitos que sim, a gente precisa começar 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, porque requer mais do nosso cérebro, requer mais da nossa atenção. Porém, a leitura, ela é um hábito diário. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele precisa entender que essa ação é benéfica para ele. Então, eu vou te fazer uma pergunta, tá? Você tem um hábito ruim que seja comer doce. Você come todos os dias, correto? Então o seu cérebro, ele vai te pedir doce todos os dias. Então você precisa fazer isso com a leitura. O seu cérebro, ele precisa pedir para você pegar o livro para ler. Então leia todos os dias. Terceiro ponto, defina um horário para a leitura. Ah, eu vou ler quando eu acabar de trabalhar. Não faça isso, porque você vai procrastinar. Porque você vai estar exausto mentalmente, vai estar exausto fisicamente, você só vai querer um conforto, você vai querer assistir a sua série preferida, você vai querer comer aquele negocinho para nutrir, que não vai nutrir o seu corpo, enfim. Então, se possível, e é possível quando a gente quer, coloque o hábito da leitura pela manhã, porque a chance de você se sabotar é muito menor. Porque a sua mente vai estar fresca, você vai ter acabado de acordar, ou enfim, você vai estar começando o seu dia, então não vão ter tantas distrações igual você fazer à noite, ok? Quarto ponto, junte esse hábito com algum hábito que você já tenha bem definido na sua rotina. Então, um exemplo, tá? Eu sou uma pessoa que amo tomar café da manhã, então eu não consigo viver o meu dia sem tomar o meu cafezinho da manhã. E aí, o que eu fiz? Eu juntei o hábito da leitura junto com o meu café da manhã. Por quê? Porque já é um horário que eu dedico pra mim, né? Pra eu comer, pra eu nutrir meu corpo, pra eu estar ali, enfim, desconectada um pouco do celular ou das coisas do trabalho. Então, o que eu faço? Eu já deixo o livro em cima da mesa do meu café, onde eu tomo meu café. De manhã, eu acordo, tomo café, assim que eu acabo o café, eu já pego o livro e leio pelo menos 5 páginas. Gente, sério, isso tem mudado muito a minha vida, juntar esse hábito com algo que eu já faço todos os dias. Porque independente do horário que eu acorde, independente de onde eu esteja, tomar café da manhã já é um hábito que eu tenho. Então, se eu junto a leitura com o café da manhã, muito provavelmente eu vou continuar lendo todos os dias, porque o meu cérebro, ele vai saber que existe algo ali para eu fazer além de tomar o café da manhã. Então isso tem me ajudado muito, eu tô completando 1 semana e meia lendo todos os dias e isso tá sendo um grande avanço porque era algo que eu não tava conseguindo fazer. Então eu realmente te indico a juntar o hábito da leitura junto com o hábito que você já tenha bem definido na sua rotina, tá? Pode ser na hora do almoço, pode ser na hora do café da tarde, não sei, mas junta com algum hábito que você já tenha e que você faça sozinho para que você tenha esse momentinho seu. E último ponto, mas não menos importante, faça dessa ação leve. Eu sei que nós que estamos no processo do autoconhecimento ou que somos eternos estudiosos, sempre queremos aprender algo, desenvolver algo através de tudo que a gente faz. Mas traga leveza para sua leitura, sabe? Então, por exemplo, esse livro aqui, Mude Seus Horários, Mude Sua Vida,
Ele é muito, muito, muito incrível. Inclusive, eu super indico caso você esteja querendo cuidar mais da sua saúde. E automaticamente a minha mente falou, não, porque você vai aprender várias coisas, aí você tem que escrever sobre elas, você tem que ter um caderno junto. Cara, quanto menos processo você colocar, mais fácil vai se tornar o hábito, tá? Então, se eu tenho muito processo de pegar o livro, aí eu preciso pegar um caderno pra fazer anotação, aí eu preciso pegar uma lapiseira, eu preciso pegar uma caneta, aí eu preciso pegar um marca-texto. A minha mente, ela vai falar assim, minha filha, muito processo, vamos fazer outra coisa, porque você tá tirando muita energia do seu corpo, sua mente quer poupar energia, tá? Então, cara, torna o processo leve. Deixa em cima da mesa só o livro e um marca-texto, caso você goste, né, de marcar o seu livro, ou um post-it, ou uma lapiseira, enfim, o que você use para leitura. E faça desse momento leve, sabe? Porque o seu cérebro, ele vai compreender a mensagem que o livro tá passando. A gente não precisa ler 352 vezes o mesmo trecho para que a gente decore aquele trecho, para que a gente entenda de fato a essência do que aquilo tá sendo passado. Não, vai lendo, porque aos poucos, assim como a construção de uma história, os pontos vão se ligando e a sua mente vai entendendo o que aquele livro tá querendo te trazer, qual aprendizado você vai adquirir. Porque para cada pessoa é individual o aprendizado, porque eu tenho uma visão de vida, você tem outra visão de vida, então o que o livro vai passar é diferente para cada um. Então, abre o livro e leia a história dele. No final, você vai entender o aprendizado. No final, você vai compreender qual ação você vai fazer diante daquilo que você está lendo. Se você estiver lendo livros de autoconhecimento, enfim. Caso você esteja lendo livros de ficção, romance e tal, tudo bem, né? É mais simples, vamos dizer assim, é mais fácil. Mas lembra que os livros, eles são feitos de roteiros. Então, eles têm um início, um meio e um fim. Então, é quando a gente liga esses 3 pontos que a gente entende o aprendizado total. Então, não queira aprender o aprendizado total no primeiro capítulo de um livro, ok? Traga leveza. Se você quiser falar com alguém sobre o que você tá lendo, eu acho ótimo, porque ajuda a gente a memorizar. Então, por exemplo, tem coisas que eu acho super bacanas aqui, que vem de uma base ayurvédica, que às vezes eu converso com meu noivo, eu converso com uma amiga, eu converso com a minha irmã, que isso faz eu entender melhor como aquilo tá sendo trazido pra minha vida, vamos dizer assim. Ajuda até a gente memorizar esses novos aprendizados, tá? Mas fique tranquilo, a sua mente ela vai conseguir captar. E aos poucos você vai perceber que o seu hábito da leitura vai voltar. Eu espero que esse vídeo ilumine por aí a sua leitura, eu espero que isso seja o início de um novo hábito na sua vida, ou você resgate esse hábito, assim como eu tenho resgatado, porque leitura, principalmente nos tempos modernos que a gente tem com excesso de tela, excesso de celulares, excesso de redes sociais, um livro é um refúgio para nossa alma. O livro é um momento em que a gente se conecta com a gente, que a gente se conecta com o físico, né, com o real, e a gente se conecta com aquilo que faz sentido para nós, sem um viés de outra pessoa, entende? Sem um viés de vários entendimentos como a gente tem nas redes sociais, por exemplo. Além disso, a leitura ela ajuda a trazer expansão para o nosso cérebro, né? Então a gente trabalha o nosso cérebro, a gente cria novas linhas neurais, novos ritmos de aprendizado, novas visões de mundo, enfim, gente. Eu sinto que os livros, eles fazem a gente mergulhar em universos inimagináveis e através deles a gente acessa mundos internos e externos que fazem a gente olhar a vida de outra forma. Então, eu recomendo muito que se você não tem o hábito da leitura, você passe a ter. E caso você tenha tido e isso tenha se perdido no meio do caminho, que você resgate usando esses 5 passos. Eu tenho certeza que, assim como eu, você também vai amar voltar a ler e vai trazer novos aprendizados de forma leve para sua vida. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Até um próximo vídeo. Em Lakesh, eu sou uma outra, um outro você. Gratidão.